Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui com o nosso grupo de estudos de revisão sistemática da Universidade Federal Fluminense, apoiada pela Pró-Reitoria de Extensão, com o professor Rafael Moraes, professor Rafael, que é mestre e doutor em materiais dentários, do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, e hoje ele está aqui, que vai bater esse papo com a gente, trazer um pouquinho do conhecimento dele, do grande conhecimento dele, contribuir com grande generosidade em compartilhar conosco, falar um pouquinho sobre revisões sistemáticas de estudos in vitro. Eu estou muito feliz, já andei conversando com ele um pouquinho antes, por essa possibilidade dele estar aqui, ao lado bom da pandemia, da gente poder se aproximar distâncias. Eu estou no interior do estado do Rio de Janeiro, eu não estou naquela terra linda de sol, mas a minha terra aqui também é muito bonita, só que a gente é da região mais fria, um pouco mais fria. Então, seja a região serrana? É região serrana, isso. Estávamos agora na época das flores. Esqueci o nome daquelas florezinhas rosinhas lindas. Friburgo fica muito lindo. Cerejeira. Cerejeira, isso aí, Ovesse, obrigada. Cerejeira, escreveu. O Ovesse veio com uma calma e falou cerejeira. O Ovesse é professor também aqui da universidade, estamos todos muito ansiosos para estar aprendendo com você poder compartilhar todo esse conhecimento. Agradeço muito, tá, professor? Obrigado, Lívia, pelo convite, pelas palavras bastante exageradas. Eu acho que eu não vou compartilhar muito conhecimento, vou compartilhar mais dúvidas, reflexões e experiências. Eu acho que, no fim das contas, o Onofre está aqui, que na época ele era aluno de mestrado, doutorado, eu já era professor, hoje somos colegas, continuamos com bastante colaboração. Eu acho que ele foi uma das pessoas que mais estimulou o programa a desenvolver linhas nessa área de síntese de evidência, síntese de conhecimento, meta-pesquisa. E acho que, no fim das contas, a gente aprendeu muito fazendo mesmo, errando, tomando bastante crítica, mas eu acho que a gente evolui assim, né? Então, enfim, eu vou acabar mencionando isso em alguns aspectos, em alguns momentos da aula, mas ela é uma aula que vai trazer, uma fala que vai trazer reflexões. É claro que eu vou falar de desafios, vou falar de possibilidades, mas eu acho que eu vou falar principalmente de dificuldades em fazer uma revisão sistemática de estudo in vitro, porque os estudos in vitro, no fim das contas, eles têm muita heterogeneidade, a gente tem muita variabilidade, muitos problemas de reporte, muito viés de publicação, e isso tudo influencia, obviamente, quando a gente vai fazer a síntese de evidência a partir desse tipo de estudo, né? Então, como que surge esta fala? Ela surge, na verdade, de um post que eu fiz sobre um artigo publicado. A gente publicou mais um artigo de revisão de estudo in vitro, que era de resinas compostas autoadesivas, e no meio do artigo eu coloquei assim um pouco dessa visão, que eu até trouxe hoje, tanto que ele está no formato quadrado, porque o post virou uma aula. E eu deixei no mesmo formato de post de Instagram, não vejo tanto problema do slide ser quadrado, redondo, circular, enfim, alongado. E de certa forma, isso eu acho relevante mencionar, porque a gente está falando de síntese de evidência, a gente está falando de ferramentas utilizadas para sintetizar, agrupar, reunir evidências da literatura, que, de certa forma, são métodos que vão facilitar ou vão permitir, né, que a gente faça uma sumarização, um resumo, enfim, um agrupado de evidências, porque a gente quer transmitir para alguém, a gente quer transmitir para gestores, a gente quer transmitir para usuários dessa informação. E se a gente quer que essa informação chegue nos usuários, as redes sociais também são uma boa forma de fazer isso. A gente está aprendendo como, a gente sabe que existem limitações, mas eu vejo que ainda tem muito preconceito no meio acadêmico com redes sociais. Eu acho que as pessoas ainda veem muito como coluna social só, e como se só... Nós vamos falar do tema, né? Acho que já deu de introdução. Este é o post que deu origem a esta aula, enfim, uma oportunidade de falar sobre esse tema, mas ele não era especificamente esta aula, tá? Mas depois eu volto a falar sobre ele. A minha experiência ela é com estudos in vitro, basicamente, ou pelo menos ela começa com estudos in vitro. Eu tenho doutorado na área de materiais dentários, eu fiz na Unicamp, que fomentava muito pesquisa laboratorial. Então, a gente não fazia pesquisa clínica, a gente
não fazia outros tipos de pesquisa que não a laboratorial, você era estimulado a treinar muito isso, e de certa forma eu acabei trazendo para a prática de pesquisa que eu faço hoje muito de experiência laboratorial. Eu acho que quando a gente faz pesquisa laboratorial, a gente meio que tem dois lados de uma mesma moeda. A gente tem que entender que elas respondem quase nada, elas têm uma limitação muito grande naquilo que realmente elas respondem. Você não toma uma decisão clínica com base no que um estudo in vitro abordou, ou dificilmente você faz isso, né? Ao mesmo tempo, elas embasam outros estudos e alimentam a pirâmide de evidência. Então, é importante fazer estudo em laboratorial, mas eles têm muitas limitações, e essas limitações acabam dificultando, inclusive, a interpretação dos seus resultados. E também a síntese de evidência a partir, né, ou quando a gente pensa em fazer estudos que sintetizam, agrupam evidência de estudos in vitro, as limitações inerentes desses métodos, elas vão estar presentes também na síntese. Não, Iracema, não começou faz tempo, porque a minha internet caiu, então está mais ou menos no início aqui, certo? Essa mesma questão sobre limitações do estudo, vocês devem ter percebido que as revisões sistemáticas, que antes faziam parte do topo da pirâmide de evidência, depois se propôs que elas atuem mais como uma lupa nos diferentes níveis de evidência e degraus dessa pirâmide, elas também exacerbaram, ou elas escancararam uma série de limitações e problemas nos estudos primários, né? Então, a gente está participando de uma iniciativa que está fazendo a construção de diretrizes para a prática clínica baseada em evidência no SUS, junto com o Ministério da Saúde. E aí a gente faz a análise das evidências, mesmo que de estudos clínicos, randomizados, controlados, você normalmente tem ali riscos de viés incertos, você tem limitações metodológicas, você tem heterogeneidade nas revisões. Então, a gente ainda está, vamos dizer assim, aperfeiçoando o método e entendendo que os estudos primários têm problema. Agora que a gente já tem guias, protocolos, melhores formas e práticas e meios de fazer melhores estudos primários, quem sabe com o tempo a gente consiga também ter melhores ferramentas e melhores resultados dessas síntese de evidência. Em estudos in vitro, a gente não está na mesma linha. A gente não tem padronização de como fazer uma metodologia in vitro. Então, se você quer ver o efeito de um material sobre uma célula, você pode escolher o formato do espécime, qual material testar, quanto testar, como polimerizar, se for uma resina composta, se usa ou não adesivo, se tem ou não dente ou dentina incluída junto, qual células, como você coloca em contato. Se você quer que a célula morra, você usa uma célula mais fácil de morrer, de matar. Se você quer que a célula viva, você usa uma célula que se prolifera de forma mais rápida. Então, também há uma série de questões aí que é simplesmente impossível serem padronizadas. Então, é uma limitação dos estudos in vitro, mas também é uma riqueza dos estudos in vitro a gente poder fazer muitas coisas diferentes. Mas, no fim das contas, eles embasam e alimentam a pirâmide de evidência. Então, a gente tem que ter um olhar para esse tipo de estudo também. Mas, de forma geral, a gente tem problemas com ferramentas. A gente não as entende, a gente as interpreta de uma forma incorreta, não há uma explicação muito grande. Às vezes surge uma ferramenta, vou dar o exemplo da revisão de escopo. Ela surgiu, né? Olha, um tipo de revisão. Aí, do nada, está todo mundo fazendo revisão de escopo do jeito que quer, aí fazem um guia, alguns sabem que o guia existe, que outros não sabem. Eu submeti uma para um periódico, o editor falou, a gente não aceita revisão de escopo. Se você quiser mandar, tira aquele escopo e aí você pode submeter. Então, a gente tem uma dificuldade inerente com ferramentas e uso delas, e eu acho que a ciência odontológica ela é uma ciência muito incipiente nesse sentido. A gente usa a expertise, as ferramentas, as experiências, as práticas de outras áreas, talvez não tenham tanto um foco aplicado, mas desenvolvam mais os métodos, tem mais gente trabalhando, tem mais recursos também para esse desenvolvimento, e às vezes elas não estão tão ajustadas, né, para a nossa ciência. Então, a gente normalmente dá umas patinadas no início com as ferramentas e aí vai se ajustando com o tempo. Eu vou citar um exemplo de uma ferramenta que o mundo inteiro usa, mas ninguém conhece. Não sei se vocês assistem futebol, mas recentemente o VAR, que é Video Assisted Referee, ou árbitro auxiliado por vídeo, ele foi introduzido como uma forma de eliminar os erros de arbitragem. Na verdade, ele não vai eliminar nunca os erros de arbitragem, mas as pessoas tinham talvez a expectativa disso, né? Então,
criou-se a expectativa de que, ao colocar a possibilidade de uma análise em vídeo, você eliminaria os erros todos, né? Só que muitas das análises ou das regras de futebol, elas envolvem interpretação, elas envolvem análises qualitativas. Se a análise é qualitativa, isso denota, ou pelo menos ela sugere, que exista uma análise subjetiva, né? Se é subjetiva e não objetiva, essa ferramenta ela é qualitativa. Então, mesmo que seja uma linha de impedimento, que você poderia fazer uma análise quantitativa, se a pessoa está à frente ou atrás, vai depender das câmeras, da forma como as câmeras foram distribuídas, vai depender da forma como as linhas são traçadas, vai depender da precisão desse instrumento e o erro padrão dessa medida. Existe uma informação sobre isso? Por que não existe? Não é por falta de recurso, talvez é por falta de interesse ou de entendimento. Poderia, talvez, imagina se a gente conseguisse fazer um experimento em que a gente colocasse linhas no campo, marcações como uma referência padrão ouro, e aí você colocava lá os atletas disputando as partidas, as câmeras filmando, e aí você fazia uma avaliação de quando, né, traçando as linhas, né, de o que os árbitros lá na sala de vídeos conseguiam definir como impedimento ou não, e o que realmente era por meio dessas linhas do campo. Você conseguiria, pelo menos, calcular uma precisão, uma acurácia, um erro padrão do VAR. Vamos dizer que a gente conseguisse dizer que o erro padrão do VAR era 2 centímetros. Então, nessa margem de erro, você consideraria na mesma linha, por exemplo. Mas a gente quer que as pessoas que nunca treinaram, não conhecem as ferramentas, não sabem usar vídeo, às vezes não sabem nem usar o computador direito, elas sejam... elas não cometam nenhum erro na análise. E aí a gente mistura análises objetivas com subjetivas. Então, é óbvio que é uma confusão, e eu acho que é um exemplo do que acontece na literatura odontológica. A gente tem confusão, a gente não conhece as ferramentas, a gente acha que sabe, a gente quer aplicar coisas objetivas para o que é subjetivo, a gente quer fazer uma análise qualitativa para o que tem um desfecho quantitativo, enfim, eu acho que a literatura in vitro, ela tem mais ainda esse tipo de nuance, que eu acho que dificulta ainda mais fazer a síntese de evidência da literatura in vitro, por isso que eu quis trazer essa reflexão inicial, porque, no fim das contas, é uma confusão natural e normal da forma como a gente vive hoje. Tem muita ferramenta, muita tecnologia, muita coisa, mas ninguém, vamos dizer assim, se propõe a avaliar bem o método mesmo, né? Então, estudos de sensibilidade, de diagnóstico, principalmente, eles vão se preocupar em relação à acurácia, em relação à precisão, né? Então, no VAR, por exemplo, a gente não sabe se ele é acurado, nem se ele é preciso. A gente não sabe em qual desses 4 alvos está o VAR. E como as pessoas que avaliam mudam também, as câmeras, posicionamento, o local, a luz, tem tanta variabilidade, tanta heterogeneidade, que é quase que um experimento in vitro ali. Cada um faz de um jeito. E aí, quando cada um faz de um jeito, é óbvio que você tem variabilidade, e aí tu tem uma dificuldade inerente com esse tipo de estudo, quando você junta os estudos. Então, se a gente disser hoje aqui, todo mundo é dentista aqui, imagino, né? Lívia, todo mundo é dentista? A grande maioria. Mas a grande maioria é dentista. O professor Elvésio, que falou no início, ele é da área de microbiologia, professor aqui de Friburgo. Ó, o pessoal botando aí, não, temos outras áreas aqui sim. Tá, beleza. Mas acho que vão entender o exemplo que eu vou dar. Se vocês vão no dentista, se vocês vão fazer uma restauração, mas isso vai se aplicar em outras áreas, na microbiologia também, né? Vocês vão fazer uma restauração e vão utilizar um adesivo para fazer a união desse material restaurador. Quem já fez uma restauração, uma colagem de bracket ortodôntico, vai entender mais ou menos o que está sendo feito. Olha, tem um monte de gente que não é aqui. Mas nessas áreas também tem questões técnicas. E aí você tem lá, vamos dizer que todo mundo use o mesmo adesivo, mesma resina composta, mesma técnica. E aí você lê a bula para fazer a aplicação. Mas você não lê a bula toda vez que vai fazer a aplicação. Você desenvolve o seu método de aplicação com base na leitura inicial que você fez. Aí vamos dizer que os dentistas estão aplicando há 5 anos esse adesivo, certo? E aí a gente reúne esses 50, 60, 20 dentistas e pede para eles descreverem até qual é o passo a passo que você faz. Cada um vai descrever de um jeito, você vai ter nuances, você vai ter pequenas diferenças. Um esfrega mais, outro esfrega menos. Um aplica mais camadas, outro menos. Um coloca estendendo a cavidade, outro coloca menos. Outro seca mais, outro joga um ar de longe, outro de perto. Outro fotoativa assim, outro inclina.
ter uma grande variabilidade. Eu não sei se... Não tem como a gente mensurar o quanto isso impacta no desempenho dessa restauração. Mas essa variabilidade que você tem no consultório, você também tem dentro do laboratório, ao fazer espécimes, ao construir corpos de prova, ao preparar, né, materiais, estruturas, corpos de prova. Então, isso já é uma variabilidade intrínseca das metodologias in vitro, que muitas vezes a gente ignora que elas existem, e elas já estão, inclusive, relatadas, reportadas no artigo. Você diz o tamanho do espécime, você diz o formato, mais ou menos a forma como ele foi confeccionado. Para a microbiologia, isso vai valer também, como foi feita a coleta, como foi feita a diluição, não sei, não são metodologias que eu conheço bem, mas imagina você criando um biofilme, você tem ali diferença, a quantidade de reagentes, de produtos, até a marca dos produtos, você tem variabilidade. Então, não existe uma padronização, nem mínima, das metodologias in vitro. Você tem, às vezes, instruções gerais. Na área de materiais dentários, a gente tem as ISOs, que são organizações internacionais que tentam fazer um padrão para materiais. Então, para o material ir no mercado, ele ter o selo ISO, ele tem que ter atingir alguns padrões mínimos, né, enfim, de desfechos que eles definem lá como importantes. E eles colocam como o teste é feito. Então, a gente ainda pode se basear naquilo. Mas a verdade é que existe uma crise de reprodutibilidade na ciência internacional, ciência mundial. A gente tem cada vez menos espaço para descrever metodologias nos artigos, então a gente não tem muito espaço nas revistas, a gente pula muitas etapas de descrição. É virtualmente impossível repetir a metodologia que alguém reportou em outro estudo, seja lá clínico, laboratorial, você sempre tem que fazer ali várias inferências, conclusões, talvez até entrar em contato com os autores. Então, tem muita coisa que a gente não sabe como foi feito. E isso vai acabar entrando no bolo da heterogeneidade dos estudos in vitro, certo? Nesse artigo, nesse post aqui, eu não sei se... Lá para o fim do... Não, acho que era no início do post. Eu chamava atenção para algo que eu queria abordar, que era o seguinte. Bom, tem uma meta-análise. Então, esse estudo aqui é a resistência de união de compósitos autoadesivos, flow, a tecidos dentários. Uma revisão sistemática e meta-análise de estudos in vitro. Certo? Então, se é uma meta-análise, eu coloquei essa provocação, vamos dizer assim, no post. Se é uma meta-análise, está no topo da pirâmide de evidência, né? E aí, no mesmo post, dizer que não, se envolve apenas estudos in vitro, a evidência está na base da pirâmide, que é onde estão os estudos in vitro. E aqui eu acho que há uma confusão das pessoas que aos poucos vai sendo clareada, aos poucos vai ficando mais clara. A diferença entre nível de evidência e método, certo? Revisão sistemática é um método de pesquisa, é um método de síntese de evidência. Quando a evidência sintetizada é de ensaios clínicos randomizados, controlados, duplo cego, com placebo, aí sim ela está lá no topo da pirâmide de evidência. Se você faz revisão sistemática de estudos observacionais, ela não está na pirâmide de evidência. Se você faz revisão sistemática de estudos in vitro, ela está na base. E se você, mesmo que você faça de ensaios clínicos randomizados, mas esses estudos têm alto risco de viés, não está no topo da pirâmide de evidência, simplesmente porque é um método que agrupou resultados de estudos de ensaios clínicos. Os estudos têm problema, então você tem problema na qualidade da evidência. Então você para de olhar apenas que tipo de método que tipo de estudo foi envolvido, e passa a dar mais ênfase também à qualidade da evidência. Então, nesse momento é isso. Nesse momento a gente tem ferramenta para análise do risco de viés de revisões sistemáticas, a ROBS, né? Você fala em grade para avaliação do nível e da qualidade de evidência e força das certezas para as conclusões que você vai tirar. Então, cada hora tem uma coisa nova, né? Então, significa que a gente está o tempo inteiro reformulando, revendo, revisitando os métodos que a gente utiliza para síntese de evidência. Tá? Na base da pirâmide, ela não é a base à toa, ela é a base porque tem mais estudos, não só porque o nível de evidência é mais baixo. Se tem mais estudos, mais tipos de possibilidades, variabilidades, nuances, você tem também mais heterogeneidade, mais dificuldade de padronização. Então, quando você escolhe fazer uma síntese de evidência na base da pirâmide, você se coloca numa situação de enfrentar
essa heterogeneidade de alguma forma. E aí, fazendo, talvez numa ideia inicial, para quem nunca fez, pareça simples. Não, mas definimos bem uma pico, saberemos bem o que é intervenção e controle, e eliminamos aquilo que não for, né? Vamos ser bem rígidos nesse processo. Só que aí você vai ver que, eu vou voltar a falar sobre isso, nem toda intervenção e controle são nem minimamente padronizados nesses estudos. Então, será que eu consigo considerar realmente que são intervenção e controle para uma síntese de evidência? Volto a falar sobre isso, tá? Mas qual é o propósito de estudos in vitro? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Estudos in vitro vão ter vários propósitos e altamente nobres. Eu não sou das pessoas que acham que quem faz estudo in vitro está fazendo coisa ruim. Eu acho que a gente entende as limitações e não existe uma ideia de pesquisa que um material novo que surja num estudo clínico, né? Você desenvolve um material e testa primeiro na bancada, no laboratório. Então, o estudo in vitro ele alimenta a pirâmide de evidência e isso tem uma... Já tem a pergunta aqui, então não vale a pena fazer revisão dos estudos in vitro? Vamos chegar nesse ponto, né? Vamos chegar nesse ponto. Não ia responder já no início, assim. Eu posso adiantar que a questão é entender as limitações do que você está fazendo. E aí, se não valesse a pena, a gente não estaria ainda fazendo. Mas há limitações e a gente precisa entendê-las. Qual o propósito de estudos in vitro? Eu listei aqui da minha cabeça, pelo menos na minha visão, 4 possibilidades. Você pode comparar coisas, 2 materiais, 2 técnicas. O meu viés é mais odontológico, então, para quem é da biomedicina, de outras áreas, a gente pensar alguma coisa na sua área. Mas imagina, testar, comparar diferentes materiais odontológicos novos que surgem, imagina diferentes técnicas, né, de tratar, de fazer algum tipo de tratamento dentário. Você pode responder dúvidas que são acerca da seleção de material. Você tem dúvidas sobre se um novo componente que tem no material, ele muda alguma coisa. Então, você pode responder essas dúvidas por meio de estudos in vitro. Você não vai diretamente para um estudo clínico, né, responder dúvidas bem simples. Dentista, às vezes, né, quando você participa de aulas com dentistas clínicos e não acadêmicos, as perguntas são do tipo assim, mas eu esfrego, passo 2 camadas, posso passar primeiro aqui, depois ali? Perguntas desse tipo. Esse tipo de dúvida super simples e específica, você não vai propor um ensaio clínico randomizado para saber a resposta daqui a 5 anos. Você vai propor um estudo in vitro. Então, são importantes também algumas respostas. Recentemente, a gente fez um estudo in vitro, vou citar como exemplo, em que a gente testou 10 resinas compostas e as aqueceu. Porque existe uma técnica um pouco mais recente em que você usa a resina aquecida. Só que nem toda resina responde bem ao aquecimento do calor, porque depende da sua composição. Então, esse estudo era para ver quais ficavam mais fluidas. Então, você não precisa de um estudo clínico para isso. Você pode fazer um estudo de aquecimento da resina e medição da viscosidade. Então, não é que os estudos in vitro sejam irrelevantes. A gente tem que entender o propósito de cada um deles. Então, nesse caso, era uma dúvida. Você pode desenvolver soluções também, começando pela bancada, e entender mecanismos. Uma das coisas que a gente tentou recentemente foi pegar dados de estudo clínico com pacientes com dentes severamente desgastados, pacientes que desgastam seus dentes, você restaura, e eles vão naturalmente desgastar também as restaurações, porque eles já desgastaram os dentes naturais, enfim, são situações restauradoras desafiadoras. E a gente utilizou os dados de estudo clínico para abastecer uma metodologia in vitro, e a gente conseguiu simular in vitro aquilo que viu na clínica. Imagina você ter um método in vitro validado, ou minimamente comparável, que você possa testar as coisas no laboratório antes de propor ensaios clínicos. Então, óbvio que é importante esse tipo de metodologia, os custos envolvidos são menores, as possibilidades que você tem de fazer são menores também, e elas fazem a parte da ciência como todos os outros métodos. E mecanismos, você tem uma possibilidade enorme de entender mecanismos por meio desse tipo de estudo. Então, existe valor nas metodologias in vitro e é importante que a gente tenha isso em mente. A primeira revisão sistemática de estudo in vitro que eu lembro de ler é essa aqui de 2004, sobre o efeito desses géis clareadores em materiais restauradores. Eu confesso que em 2004 eu estava me formando na faculdade, eu acho que eu li em 2005,
quando eu já estava no mestrado, eu não conhecia o método de revisão sistemática. Para mim era uma revisão. Eu li como quem lia uma revisão. Tal. Não dei tanta ênfase ao método que eles utilizaram, dei mais ênfase aos resultados e tal. Mas depois ficou na minha cabeça essa possibilidade de uma revisão diferente, né? Então, eles não chamaram de revisão sistemática de estudo in vitro, mas era já. Eu não sei se tem alguma mais antiga que essa, deve ter, mas essa é a primeira que eu lembro. E aí, a minha primeira vez foi quando os professores aqui da UFPEL, eles estavam propondo, tem uma disciplina até hoje, que é de revisão sistemática, que as pessoas desenvolviam uma revisão sistemática, protocolo, faziam a revisão em si, e às vezes publicavam estudo. Eu tinha 2 alunas que eu orientava, que eram a Marina e a Aline, fazendo essa revisão. Desculpa, fazendo a disciplina. E elas vieram para mim e falaram, vamos fazer junto, você não tem uma ideia, o que a gente poderia testar? E eu, com a minha experiência in vitro, na minha cabeça eu tinha mais dúvidas in vitro do que clínicas. Eu me lembro de falar até com o Max, que acabou sendo o nosso coautor, que era o responsável pela disciplina. E aí, dá para fazer? O que tu acha? E ele falou, olha, acho que dá, é o método, então vamos fazer. Só que aí, quando você vai fazer o método, você tinha o Prisma, claro, já nessa época, você vê que muita coisa não se aplicava, e a gente não tinha muita familiaridade com o método, então a gente meio que ignorou aquilo que a gente achava que não se aplicava. Olha, isso aqui não se aplica, cegamento, sei lá, não se aplica, então deixa para lá. Então a gente ia ignorando, a gente usou o método do jeito que a gente achou que dava. E deu uma trabalheira, porque, claro, a gente coloca na cabeça que vamos fazer uma busca abrangente, vamos fazer uma pergunta interessante, mas que seja abrangente também, e no fim das contas esse artigo tem... Eu não estou enxergando aqui, mas acho que começa na 641, não, na 41 até a 78. Ele tem 20 e tantas páginas, só de tabelas de coisas que a gente colocou tudo como material no artigo. Então, ele até é bem citado. Tem umas 60 e poucas citações, acho que tá bom. Mas ele é um artigo ruim de ler, ele tem muita coisa. A gente concentrou em tudo que era produto que tinha, a gente reportou tudo que era comparação, enfim, ficou meio que uma zona o artigo. E ali foi talvez, como foi o primeiro que eu me engajei na construção de um estudo de revisão sistemática disso, eu de primeiro já percebi, olha, quando há muita coisa, a busca que a gente vai fazer e os critérios de inclusão e exclusão que foram pré-definidos, eles são muito amplos, você vai ter muita coisa incluída, que a princípio pode parecer bom, mas na literatura in vitro, isso significa que tu tem uma heterogeneidade gigantesca, tu tem muita diferença entre os métodos, muito problema de reporte, e a gente não sabia muito o que fazer. Então, o que a gente fez? Definiu, vamos fazer uma análise qualitativa, que a gente chamou na época assim, foi descrevendo, fez uma análise descritiva, que eu acho que ainda é possível. Inclusive, esses dias eu estava usando o método Hobbes, né, para avaliação do risco de viés de revisão sistemática. Eles têm um documento auxiliar que explica como aplicar, e eles falam sobre análises qualitativas, né, sobre uma descrição mais geral assim, dos resultados, e não necessariamente uma análise quantitativa. E foi o que a gente fez. A gente aproveitou para discutir as coisas, mas a conclusão no final foi quantos estudos mostraram diferença, quantos estudos não mostraram, e aquilo meio que gerou a nossa conclusão. O que eu diria? Que eu acho que esse artigo ele serve mais como uma abordagem filosófica sobre o tema do que propriamente como uma revisão sistemática, né, como eu vejo hoje. Mas foi um aprendizado, né? Principalmente de não fazer, quando fazer estudos, ciência evidente, estudos in vitro, não fazer algo tão abrangente quanto era isso. Tinha muito tipo de material, tinha muitas possibilidades de questões laboratoriais envolvidas. Acabou sendo super trabalhoso. Foi bem publicado. Essa é a principal revista da área de materiais dentários. Eu acho que eles não recebiam muitas revisões na época. E a revisão que veio dos revisores foi, tipo, eu tenho a impressão que eles não leram muito. Foi, é bom, tá, interessante, tá, muda aqui e ali, mas era muito pouca coisa. O artigo ficou tão extenso que aquilo meio que me marcou um pouco. Né? E a segunda vez foi com o Onofre, que estava aí, não sei se ainda está.
eu até marquei ele, se vocês quiserem. Esse é uma das pessoas que mais trabalha com metapesquisa hoje no país, inclusive esteve com o pessoal do Canadá, que trabalha muito com isso. Me lembro já da gente discutir essa questão de revisões de estudos in vitro, e ele fazia o questionamento, ele, o Max, a Tati, para o David Moher, e ele ser favorável, porque ele via também como um método, né, e não aquele purismo, assim, revisão sistemática é somente para ensaios clínicos randomizados. Via mais como um método e nem tanto como um nível de evidência. E aí, alguns anos depois, aparece aquela proposta da nova pirâmide, colocando as revisões como uma lupa em todos os níveis de evidência, todos os níveis da pirâmide. Então, acho que era muito congruente. E nesse ponto aí, o que a gente não tinha feito no estudo anterior? Uma análise de risco de viés. Não sei, a gente achava que não era ignorância mesmo. A gente achava que não precisava. Não é estudo clínico, não tem uma ferramenta para análise disso, então não vamos fazer. Ninguém reclamou, foi publicado, a gente achou que estava certo. Claro que hoje a gente não vê mais dessa forma. E nesse momento aí, vamos ver, a primeira que ela é de 2014, ou seja, a gente provavelmente fez na mesma época os estudos, aquele um pouco antes, mas ele demorou a ser publicado porque ficou muito extenso, e nesse aí já com uma proposta de fazer uma metodologia para avaliação do risco de viés. Né? E aí você discute, ou conversa com o grupo que estava participando, como fazer isso. Então você tinha disponível uma metodologia que basicamente é para estudos clínicos, né? Então vamos adaptar, né? Que critérios vamos utilizar? Aqueles que a gente acha. Mas o que gera viés no estudo clínico, no estudo laboratorial? 1000 coisas, mas o que a gente pode medir? A gente tentou, então, adaptar aquelas questões que pareciam ser relevantes para a metodologia in vitro. Então, se tinha cegamento, se o material era cegamento dos avaliadores. E aí a gente começa, eu já tinha essa experiência, mas a gente começa a ficar mais claro. Quando você faz um estudo in vitro, você não fala que os avaliadores estavam cegos. Então, a gente não sabe se está ou não. E aí é risco incerto, é alto risco. Muitas vezes não estão cegos. Muitas vezes é a pessoa que está fazendo o estudo, até a dissertação de mestrado, ela faz tudo. Ela faz o espécime, ela testa, ela coleta o dado, ela analisa estatisticamente, ela escreve o artigo. Então, não tem cegamento nenhum. Calibração, muito menos. Né? Então, sigilo de alocação, essas coisas simplesmente são ignoradas na maioria dos relatos de estudo in vitro. Eu acho que como existe uma separação de quem faz sua pesquisa in vitro e não se envolve em esse outro tipo de pesquisa, eu acho que acaba nem percebendo a importância disso. E aí eu me coloco nessa própria situação. Eu fiz por muito tempo pesquisa laboratorial ignorando esses aspectos, achando que não era importante, isso é estudo in vitro. Né? E algumas situações talvez até não sejam tão aplicáveis, mas aí você quer usar um método de avaliação de risco de viés que leva isso em consideração para metodologias que ignoram isso. Então, você tem uma dificuldade grande de fazer essa análise. A gente propôs ali uns métodos, fomos criticados que estávamos inventando coisa. Teve até um pesquisador bastante conhecido que falou que ele ia escrever um editorial para uma revista, fazendo uma crítica, não a gente, mas a esse método, essa proposta. O que é isso? Estão inventando coisas, estão inventando análise de risco de viés, estudos in vitro. Eu acho que desistiu depois, talvez, não sei porquê, talvez não tenha sido aceito o editorial, mas eu nunca vi ele publicado. Mas eu acho que, assim, por um lado, tinha ali um purismo de quem estava nos criticando, e por outro, tinha gente aberta à crítica. Olha, quem sabe vamos melhorar a forma como a gente faz a análise de risco de viés. Há possibilidades, há outras, e aí a gente tentou, nas análises seguintes, descrever mais o viés, que tipo de viés pode estar presente, e aí se os autores reportaram ou não, ao invés de... Porque a gente colocou critérios assim... Se os autores estavam cegos. Beleza, ninguém reporta, acaba sendo ou risco alto ou risco incerto. Se os materiais foram usados de acordo com a recomendação do fabricante, porque na nossa cabeça isso era um ponto importante. Só que aí a gente percebe o seguinte, que os autores colocam genericamente isso.
materiais foram usados de acordo com a recomendação do fabricante, mas as próprias recomendações do fabricante mudam. Então, você não tem um reporte de como foi feito, você só tem um reporte de que foi de acordo. Certo? Que mais que a gente colocava? Se a máquina de teste estava calibrada. Ninguém fala isso. E às vezes ninguém faz, mas são pontos importantes. Então, o que a gente estava percebendo? Que eram mais problemas de relato do que não necessariamente problemas de viés. Os viés também estavam lá, mas a gente estava avaliando mais relato do que viés. Então, na sequência, a gente passou a dar um pouco mais de ênfase assim, quais viéses a gente pode ter nesse tipo de estudo, vamos colocá-lo como possibilidades de análise. Teve uma pergunta aqui, vamos ver. Quais são os outros riscos de viés para o estudo, excluindo o fato do cegamento? Que a gente usou, eu não coloquei um slide específico sobre isso, mas aqui está a referência, 2014, e esse estudo acabou sendo muito citado, porque muitas pessoas usam esses critérios que a gente definiu aqui, e muitas vezes os critérios são assim, adaptados desse arquizonário de 2014. Então, a pessoa usa alguns, coloca outros. Então, realmente está meio bagunçado isso. Está meio bagunçado, mas não há uma forma simples de fazer. O que eu tenho feito ultimamente, eu vou mostrar um slide aqui em algum momento que fala só sobre risco de viés, me familiarizado com viés. Eu acho que a gente não tem familiaridade com viés, e sem familiaridade com viés, a gente não sabe se pode ou não estar presente no tipo de estudo que a gente faz. Então, eu tenho estudado o glossário de vieses, se você colocar ali no Google em inglês, acho que é glossário ou dicionário de vieses, de Oxford, tem um monte de vieses, eles não se aplicam, eles não são para estudos in vitro, mas muitos deles se aplicam. Depois eu vou trazer alguns aqui, eu acho que se aplicam diretamente a isso que a gente está falando. Mas, enfim, aprendizados. Então, aprendizados que a gente teve, né, ao fazer revisões sistemáticas, ao tentar fazer o método, né, conforme o mando figurino. Nesse aí, por exemplo, a gente já submeteu o checklist do Prisma. Acho que naquele primeiro nem isso tinha sido submetido. No primeiro aquele, a gente diz que fez a revisão com base no Prisma, aí depois a gente já estava um pouquinho mais antenado e, olha, foi reportado de acordo com o Prisma. São coisas, enfim, erros que a gente comete, não são tão graves assim, mas a gente não comete mais. E veja como são bem citadas as revisões de estudos in vitro. Eu peguei esse dado hoje, não sei se dá para ver, está meio pequeno, né? Mas dos 20 artigos meus 20 artigos mais citados na base de Scopus, o terceiro é esse, né, do Onofre, que tem 140 citações. O 11º é aquele outro que eu falei, né, que tem 66 citações, e tem mais dois. Um de 2017, já com 63 citações, e outro de 2015, também com o Onofre, com 49 citações. Então, acabam que revisões sistemáticas ou não, são estudos bem citados. Eu acho que é isso que trouxe também, além da possibilidade de você fazer sem recursos financeiros, sem laboratórios, a princípio em casa, durante a pandemia, longe de todo mundo, também tem, enfim, ser uma hematologia que parece que dá para fazer de qualquer jeito, né? Você não precisa de muita coisa. Na verdade, você precisa de muita expertise, mas tinha uma época aí que qualquer revisão sistemática, de qualquer jeito, nem citando o Prisma, era publicado. Hoje você sabe, devem saber que não é mais tão simples assim. Mas elas são muito citadas. Então, acabam que também nisso infla um pouquinho os índices de citação dos autores e acaba sendo uma forma de você aparecer, as pessoas lerem seu trabalho. Então, hoje a gente tem mais revisão sistemática publicada do que ensaio clínico randomizado, né? Quando era um método que surgiu para síntese de ensaios clínicos randomizados. As coisas vão mudando, enfim, a gente vai entendendo com o tempo. A mesma coisa que aconteceu com revisões sistemáticas, que tiveram um boom, hoje são com as revisões de escopo. Em breve serão com as revisões que eles estão chamando de integrativas. Há pouco também com as revisões bibliométricas, né, citações. Então, são fases, modas, enfim, que chegam e saem, algumas ficam. Mas a gente sabe que revisão sistemática é uma ferramenta altamente importante e vai continuar sendo utilizada, mas aqui a história é estudo in vitro. Então, eu queria mencionar alguns pontos, até respondendo a pergunta de quem tinha feito. Por que fazer e por que não fazer uma revisão sistemática de estudo in vitro?
para vocês refletirem. Quando vocês estão pensando em fazer, se vocês estão fazendo, se vocês gostariam, talvez sejam reflexões importantes para serem feitas a priori. Então, vamos começar por que fazer? Você não tem uma ideia melhor. Então, isso aconteceu com a gente, lá naqueles primeiros estudos lá. Eu não tinha uma ideia melhor, então vou fazer estudo in vitro. Acho que é simplista demais, né? Então, mas pode ser que seja um motivo para fazer. Olha, eu estou com dificuldade, não tenho tempo, não tenho estrutura. Imagina você termina um doutorado na USP, na Unicamp, na UF, na UFPEL, na URGS, numa escola pública, com estrutura, e vai lá para não sei aonde, onde é uma escola particular que não fomenta muita pesquisa e não tem laboratório. Naturalmente, você vai se sentir tentado a fazer um estudo que não necessite de laboratório. Você não precisa viajar, comprar equipamento. E aí parece que as revisões acabam sendo, né? Olha, eu não tenho uma ideia melhor nesse momento, eu não consigo fazer outra coisa. Então, é uma possibilidade, sim. Às vezes, o orientador que manda, o orientador que diz que tem que fazer, porque você precisa ter uma revisão aqui ou ali, ou porque já faz parte da linha de pesquisa dele. Se você realiza estudos in vitro, eu acho que é um bom motivo. Olha, eu tenho experiência com estudos in vitro, então, quando eu for sintetizar a literatura in vitro, a minha familiaridade com estudos in vitro vai ser útil. Ou melhor ainda, eu consigo identificar na literatura in vitro temas, áreas, escopos, enfim, dúvidas que valem ou que suscitam ou permitem ou tornam interessante que a gente faça algum tipo de revisão sistemática in vitro. Eu acho que se você não tem familiaridade com estudos in vitro, você deveria evitar fazer. Tá? Mas tem gente que faz estudo clínico e não publica estudos clínicos. Mas eu acho que é diferente. Nos estudos clínicos, você tem guias para protocolo de estudo clínico, guias de reporte de estudo clínico, ferramentas bastante consolidadas para análise de risco de viés, e você não tem nada disso para os estudos in vitro. Então, vai ser bem mais difícil fazer uma revisão de estudo in vitro sem familiaridade do que talvez com estudos clínicos. Nos estudos clínicos, talvez você não deva fazer se você não tem familiaridade com o tema, né? Mas o método em si, eu acho que ele acaba sendo você tendo mais ferramentas para trabalhar. Então, se eu entendo de estudos in vitro e realizo, eu acho que é um bom motivo para fazer. Se você quer aumentar suas citações, por que não? E algumas revistas... desculpa, aqui eu estava brincando, é uma brincadeira. Se eu quero me incomodar, porque você vai se incomodar. Você vai se incomodar, com certeza. Coloque já na sua previsão, né, no seu plano de trabalho, que você vai se incomodar com o que você vai encontrar ao fazer uma revisão de estudo in vitro. Você se incomoda também com o estudo clínico. Falta reporte, não está certo, o registro não bate com o protocolo, não bate com o que está publicado, você não encontra a tabela, enfim, a gente percebe um monte de coisa, mas na literatura in vitro é mais ainda. Mas algumas revistas gostam. A própria JPD, que é da área de odontologia, Journal of Prosthetic Dentistry, a gente mandou 2 para lá, foram aceitas com muita tranquilidade, muita rapidez. Eu não sei se por falta de familiaridade dos revisores, ou se é porque a revista gosta mesmo. A Operative Dentistry também, que é aquela que o Estudo Onoff publicou. E são revistas que acabam sendo bem citadas. Então, de certa forma, como a gente passa por uma pressão de publicação, por um produtivismo, isso são questões que são consideradas, e às vezes você está, né, num momento pensando num concurso público, numa seleção, e publicar, de certa forma, vai lhe ajudar, pode ser motivos para fazer. Por que não fazer? O seu orientador não gosta, você pode ser orientado pela Luciane Koppelmeier. Eu não sei se ela ainda é purista nesse caso, mas outros colegas, ontem eu estava numa reunião com o Alessandro Logerso, que ele tem muita revisão sistemática, mas ele não faz estudo in vitro, pelo menos não faz ainda. Eles eram muito puristas nisso e eles já nos criticaram também sobre o fato de fazer. Por sinal, essas críticas, esses tempos eu fui revisor em uma revista de uma revisão sistemática de estudo in vitro, e eu fiz comentários. Ela tinha alguns problemas, mas, enfim, dava para os autores abordar. O revisor 1, eu era o 2, o revisor 1, a primeira linha dele era o seguinte: as pessoas estão inventando métodos de síntese que não são aplicáveis a estudo in vitro, às vezes usando caps lock, sabe?
querendo dizer assim, ó, para com isso, sai fora dessa, isso é invenção, tipo, invencionismo. Ainda há uma certa preconceito, posso dizer, acho que o preconceito em relação a revisão de estudos in vitro. Então, se o seu orientador não gosta, né, então é melhor você não entrar nessa, porque aí você vai se incomodar mesmo, né? Se você não entende estudos in vitro, eu acho que não é uma boa, em função do que eu já falei, muita nuance, muita coisa que não vai ficar claro, porque é muito tipo de metodologia diferente. Você vai ter dificuldade na seleção dos estudos, nas definições de intervenção, de controle, porque tem muita variabilidade e o reporte não tem guia. Não tem guia de reporte estudo in vitro. Tem um ou outro que não é baseado em evidência e não é nem muito considerado, assim, utilizado na área. Então, tem horas que a gente simplesmente não encontra as informações, e aí você está fazendo síntese de evidência e você precisa de informações, elas não estão lá, os autores não respondem seus e-mails, é bem chato. Se você não quer se incomodar, é uma boa forma, não faça isso, né? Um outro problema é a altíssima heterogeneidade, tem muita heterogeneidade, você vai se deparar com muitas diferenças que no relato às vezes não parece, mas aí quando você começa a ver, fazer a coleta de dados, fica muito claro, inclusive pelos valores, né? Se você está fazendo um teste, vamos dizer que você esteja analisando, querendo fazer a revisão sistemática sobre a dureza de tecidos dentários, certo? Submetidos a clareadores. Todo mundo sabe que é um procedimento de clareamento dentário. A princípio tá tudo tranquilo, não vai ter tanta variabilidade, vai mudar a marca do produto, a concentração do peróxido. Aí você vê que alguns autores usam dentes humanos molares, outros dentes humanos anteriores, outros usam dentes bovinos, outros usam dentes bovinos desgastados. Aí, no método de aplicação do agente clareador, você tem ali as variabilidades. Aí, na análise da dureza, você tem diferentes tipos de edentadores. Um tem um formato de losango, outro tem um formato piramidal. Um mede a dureza Vickers, outro mede a dureza Knupp. Os dados não são compatíveis. Então, no fim das contas, você tem tanta heterogeneidade que fica difícil concluir e o seu trabalho passa a ser bem complicado. Então, hoje eu vejo por um lado mais assim, vamos fazer algo muito específico se a gente vai fazer revisão sistemática de estudo in vitro. Pegar um desfecho bem específico, não tentar pegar vários desfechos, várias coisas, definir o que é mais importante, concentrar naquilo, eliminar o que for muito variável. Então, por exemplo, eu posso eliminar dentes que não sejam humanos, dentes que não sejam íntegros, que tenham, por exemplo, cárie, tenham sido desgastados, somente com edentador com formato tal e somente quando foram armazenados em saliva artificial. Você limita muito o que vai entrar, mas você pelo menos reduz um pouco essa heterogeneidade. Você tem limitações pela restrição que você fez, mas você também teria limitações pela amplitude do que você incluiu. Então, são decisões, não são fáceis, né? Então, mas hoje eu vejo mais por esse lado. Quando a gente tenta... Eu imaginava assim, quanto mais informações a gente tiver, a gente vai separando, fazendo análise de subgrupo, não resolve os problemas, né, de variabilidade que eles estão lá. Você tem muito problema de reporte, então, se você não quer se incomodar com isso, não faça análise de estudo in vitro, né, porque tem muito problema de reporte. Mal reportado, não reportado, ignorando o fato. Você encontrar a palavra viés, por exemplo, no estudo in vitro, a cada 100 você acha em um. Você encontrar cegamento, sigilo de alocação, aleatorização, são palavras que os estudos in vitro às vezes não usam simplesmente. Então, acaba que você faz uma análise de registro de viés com tudo colocado como incerto, aquilo te deixa numa sensação de que também está incerto o que eu estou sintetizando. Pelo menos essa sensação que acabava tendo. Isso tudo acaba atrapalhando a análise de viés e muitos revisores não gostam. Você também tem o risco disso. Aí a sugestão submeta aos periódicos que publicam. Não tenta publicar num periódico tal, esse ou aquele, que nunca publicou, porque pode ser que seja uma questão editorial. Mas, no fim das contas, eu acho que fazer ou não se você, ou quando for relevante sintetizar a literatura laboratorial, se você tem uma pergunta legal, interessante, que vai ser bem respondida por uma síntese de evidência ou uma síntese de estudos laboratoriais, que você consiga
não controlar, mas dirimir esses problemas todos mencionados, eu acho que vale a pena. Então, existem métodos que têm variabilidade porque o equipamento é um pouquinho diferente, a marca é tal, o formato é tal, mas o resultado, né, não é tão diferente assim, e você consegue, pelo menos, de alguns padrões. Então, eu acho que também a síntese evidente da literatura laboratorial ela é diferente de ensaios clínicos randomizados. Quando a gente quer definir, vamos usar este protocolo, favorece o controle, favorece a intervenção, não favorece nenhum. Aqui eu acho que é mais para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Né? E também uma forma de fazer uma crítica dos problemas dos estudos. Então, eu fui mudando o meu sentimento em relação a isso, já disse que nunca mais ia fazer, mas hoje estou voltando a fazer. Tá? Uma das coisas também que eu estou procurando evitar são as meta-análises. Eu acho que ali você tem que assumir muita coisa, né? E a variabilidade é tão grande que talvez não seja interessante para determinadas situações. Uma revisão que eu estou propondo agora com alunos de iniciação científica, para mim é um tema simples, não é algo que vai impactar e mudar a odontologia mundial, mas é uma dúvida que muitas pessoas falam e continuam falando, né, na odontologia clínica, que é se você faz o polimento imediato ou não de restaurações. Então, o nosso objetivo não é responder, por meio dessa visão, que vai ser de estudos in vitro, se é melhor o imediato ou se é melhor o tardio. Mas é saber o que a literatura in vitro nos mostra. Então, ali o nosso objetivo vai ser entender o que a literatura in vitro mostra. Bom, o que a literatura in vitro mostra? A partir disso, será que realmente é um tema relevante a ponto de a gente ainda ficar discutindo? A ponto de a gente propor algum tipo de estudo? A ponto de a gente mencionar em cursos? Ou simplesmente não? Então, não é exatamente definir se a intervenção ou o controle estão favorecidos, mas é o que os estudos têm mostrado. E quando a gente faz isso em materiais, às vezes depende da resina que é testada, do sistema de polimento que é testado, do fotopolimerizador, são tudo coisa de dentista, mas, enfim, são dispositivos. E é tanta variabilidade que saber se favorece A ou B talvez seja muito simplista num cenário tão complexo. Então, alguns desafios, além dos... Eu acho que eu já mencionei os desafios, mas dá para a gente conversar um pouco mais sobre desafios relacionados à realização de estudos, de revisão sistemática de estudos in vitro. O viés, os vieses, né? Eu acho que tem muito viés, a possibilidade de muito viés estar presente. Isso, obviamente, vai atrapalhar as conclusões que a gente vai tirar, vai atrapalhar o método que a gente vai desenvolver. Uma das questões que é muito difícil de estabelecer é a intervenção e controle, certo? Então, uma análise mais, um exemplo mais geral, pense uma situação em que fármacos são testados, né? E o desfecho é um desfecho duro, é morte ou hospitalização, sei lá, morte. Então, não vai ser difícil você comparar a intervenção fármaco e o controle placebo. Você tem doses diferentes, talvez vias de administração diferentes, você tem variabilidades ali. Agora, quando você está no estudo in vitro, você está testando espécimes, corpos de prova, no caso da odontologia, dentes restaurados, você já está num cenário altamente complexo de diferença entre os grupos, entre enfim, não são pessoas, nesse caso são dentes, são fragmentos dentários, são corpos de prova de um material ou outro. E aí, quando você vai ver a descrição do que foi feito, vamos dizer que a gente queira saber o efeito de um tratamento de superfície, sei lá. Se você limpar a superfície asperizando ela com um jato de óxido de alumínio, influencia a adesão a essa superfície. Aí você percebe que os estudos in vitro, você tem vários estudos que testam a asperização, mas você tem diferentes tamanhos de partícula, diferentes distâncias de aplicação, diferentes pressões de aplicação. Alguns aplicam e depois aplicam um ácido em cima para limpar. Uns aplicam e depois aplicam uma lixa. Uns aplicam a lixa antes, uns aplicam o ácido antes.
E o que é controle? Para alguns o controle é só o ácido, para alguns é nada, para alguns é uma lixa. Então, é uma dificuldade enorme de você ter um estabelecimento do que é intervenção e controle. Mas vamos colocar nas análises de subgrupo. Aí você acaba tendo muito poucos estudos, né? Então, tudo isso é uma dificuldade na literatura in vitro. Se você agrupa, você está agrupando coisas diferentes. Se você separa, você está diluindo, né, essas comparações, o tamanho do efeito. Então, realmente um ponto que é um desafio na literatura in vitro. Eu acho que depende muito do que você está revisando. Eu estou dando uma visão muito do que acontece na minha área. A gente faz barra de material, a gente faz disco de material, a gente pega dente, faz uma cavidade, restaura o dente. Então, aí depois corta esses dentes restaurados, coloca numa máquina e puxa para ver quanto que foi a força necessária para deslocar. Então, tu tem uma variabilidade muito grande já no método. Só que aí, quando tu vai unir uma coisa a outra, não é só, usa esse material. O protocolo de uso do material é diferente. Para alguns, o controle é nada. Para outros, o controle é com uma limpeza, é com a aplicação de um ácido, é com outro adesivo, é uma referência comercial e não... Então, tu tem uma dificuldade bastante grande. É um desafio muito grande essa definição de intervenção e controle. E a heterogeneidade em função do que eu já falei, acho que ao longo dessa primeira hora, né, de aula, são muitas questões que são diferentes, você tem muita variabilidade. Então, acaba sendo desafios que vão estar presentes intrinsecamente quando você está fazendo uma análise, uma síntese, ou um agrupamento de evidências de estudos in vitro. Os métodos são diferentes, você tem muitos problemas de reporte. Então, vamos pegar uma PICOS e vamos ver fontes de variabilidade. Aí eu coloquei aqui uma sugestão, eu vou ter que explicar, talvez, para quem não é dentista, tá? Para vocês entenderem. Mas vamos dizer que a população aqui não é uma pessoa. Eu estou num estudo in vitro, então é uma cerâmica, um tipo de cerâmica. Essa cerâmica IMEX é uma marca, para quem não conhece, tá? Bastante usada na odontologia. Então, quem tem facetas, quem quer fazer facetas, restaurações, o IMEX é bastante utilizado. Aí vamos dizer que a gente define que a gente quer fazer uma comparação entre intervenção limpeza com ácido fosfórico. É um ácido, então, colocado para limpar a superfície dessa peça cerâmica. E a nossa comparação é sem a limpeza, certo? Só que aí e o desfecho que você define é resistência de união, que é esse teste de puxar e ver quanto ficou colado. Certo? Aí você vai olhar os estudos, vai só ser incluído se tiver uma intervenção, limpeza com ácido fosfórico e o controle sem limpeza. Só que, num primeiro momento, parece... Escolher a cerâmica é fácil, só os equipamentos que tem IMEX. O S é fácil, é só estudo in vitro, essa parte é fácil. Agora, no ICO, você tem limpeza com ácido fosfórico. Um aplica por 30 segundos, outro aplica por 1 minuto. Um aplica com agitação por 1 minuto. Outro aplica 2 camadas de ácido fosfórico e, entre elas, uma limpeza ultrassônica para remover o que estava na superfície. Então, eu citei 4 exemplos. É a mesma coisa? É a mesma intervenção? A gente já submeteu artigos dizendo que é. E aí, ou pelo menos assumindo que é a mesma coisa. E aí o revisor falou que não, é muito diferente. Você tem 2 aplicações, uma você agita, na outra não. E aí, então, você propõe o quê? Fazer uma análise subgrupo. Aí nem sempre dá certo isso. E aí você começa, então, a eliminar os estudos e aí você termina com poucos. Então, é difícil saber o que vai acontecer até você estar no momento em que você está fazendo a extração dos dados, principalmente aplicação de critérios de inclusão e exclusão, lendo os estudos. E em alguns estudos não vão falar. O ácido fosfórico foi aplicado. Não fala qual concentração, o tempo, se era gel, se era líquido, né, qual a temperatura estava, como foi lavado, como foi seco a superfície. Então, você tem ali muita coisa não reportada. Fora aquelas reportadas que já têm heterogeneidade, você tem muita coisa não reportada. Aí a nossa comparação é sem limpeza, certo? Mas alguns não fazem a limpeza com ácido fosfórico, e não fazem nada. Tá? Aí no outro, olha, o controle não foi feito com ácido fosfórico, mas a gente esfregou uma
uma taça de borracha com uma pasta de polimento para limpar. Então, o controle não é o mesmo. Ele é parecido, mas ele não tem o ácido, é a ausência do ácido, mas não é a mesma coisa, né? Resistência de união. Alguns usam o teste de microtração, que é alongar o espécime. Outros usam o cisalhamento, que é fazer esse movimento assim, né? Alguns usam um espécime grande. Então, você tem uma área maior que 1 milímetro quadrado de união. Outros usam o teste micro, menor. Uns fazem a união do material e puxam. Outros cortam palitos e testam vários palitos daquele mesmo espécime. Isso é repetição, é um novo espécime. Começa a ficar tão complicado que às vezes dá um certo desânimo. Aí você vai ter que tomar suas decisões. O que a gente vai considerar intervenção, controle, desfecho e explicar no artigo, certo? Mas, como há variabilidade inerente, você vai estar se colocando numa posição de ser criticado. Isso não é, isso é, muda isso, muda aquilo. A gente já refez um artigo, porque o revisor solicitou, e realmente ficou bem melhor depois que ele solicitou. A gente eliminou um monte de coisa e se manteve só num aspecto mais direto ao ponto. Submetemos, avisado, foi negado. O autor não gostou, o revisor não gostou, mas aí a gente mandou para uma outra revista, rapidamente foi aceito, porque ele estava muito melhor mesmo, ele estava muito confuso. Então, procurar definir, observar essas fontes de variabilidade, que vão ser várias, e tentar estabelecer o máximo critérios de inclusão e exclusão que tenham sentido, que façam sentido naquilo. E com certeza vai haver situações em que você vai ter que assumir algumas coisas, você vai ter que agrupar outras. E eu acho que esses são os pontos mais complexos da síntese de evidência, da revisão de estudos in vitro, principalmente se você quer fazer uma meta-análise, né? Porque se a gente está testando algo que é super sensível, essa mensuração da força necessária, às vezes uma limpeza um pouquinho diferente, com uma carga diferente, com um tempo diferente, influencia. E a gente está colocando tudo isso no mesmo barco. Então, às vezes, a gente está comparando coisas diferentes, né, mas assumindo que elas são similares. Tudo que era o mesmo I e o mesmo C, mas não era. Então, eu acho que é uma das principais limitações da metodologia in vitro é essa. A heterogeneidade e a variabilidade do que se faz no laboratório se refletir na sua análise. Por isso que hoje eu tenho visto uma forma mais, assim, de talvez fazer uma análise descritiva, uma análise mais qualitativa e nem tanto quantitativa. Em relação às vieses de estudos in vitro, você tem viés de alocação, de cegamento, amostragem, do observador, e que muitas vezes simplesmente não são mencionados, como foram controlados, como foram dirimidos, houve algum tipo de mascaramento, o avaliador era o mesmo ou não, o operador do equipamento sabia o que estava fazendo. Não se descreve, porque não se considera importante, e os revisores também não cobram. Então, esses dias eu revisei um artigo, uma revista, que era a proposição de um novo método para medir tal coisa. E eles fizeram a análise lá, e a comparação deles era outros estudos da literatura. Então, eles não tinham nenhuma referência, né, para esse método para medir uma coisa que outros estudos medem. Então, eu proponho algo para medir, sei lá, a cor da parede, mas eu não uso nenhuma referência no meu estudo. Como que isso é possível? É só na literatura in vitro mesmo, né? Então, você não sabe se você está medindo aquilo ou não. Mas os valores estão muito parecidos. Mas o operador estava cego? Será que o operador não estava com algum tipo de viés de ancoragem, já sabendo os valores que ele deveria, ou que eram compatíveis com aquele material, com aquela superfície? E aí, como a gente pode melhorar essa questão de viés nos estudos? Melhorando o reporte. Tá? Então, se você faz estudos de in vitro, né, você deve dar atenção a itens de reporte como critérios de inclusão e exclusão. A gente acha que isso não faz parte da literatura in vitro, mas é óbvio que faz, né? Cálculo amostral é algo que está sendo muito mais cobrado agora, simplesmente não se fazia. O N foi 10 porque todo mundo faz 10, o 10 é o suficiente. Então, você não mostra minimamente uma estimativa do tamanho da amostra e também não faz algum tipo de análise de poder, né, do teste. Então, no fim das contas, qual é a certeza daquela conclusão, né? Qual é a força que você tem nessa... A qualidade já está comprometida e a força também. Como você fez o preparo, como é manuseado os espécimes. Alguns itens aqui são de um
de um guia, uma proposta de guia de reporte para estudos in vitro que chama CRIS, C-R-I-S, se eu não me engano. Eu acho que são só essas letras. Alguns desses itens estão lá. Randomização. Então, imagina você fazendo um estudo in vitro que você vai testar 3 materiais dentários diferentes, 3 resinas compostas. Esses materiais que são da cor do dente para fazer restaurações. E aí você faz, na segunda-feira, todos os espécies do material A, na terça, todos do B, e na quarta, todos do C. E você nunca já fez esses espécies. Então, naturalmente, você deixou mais defeitos no A, né, do que no B, do que no C. Imagina que na terça-feira de noite você brigou aí na sua família, com seu namorado, seu esposo, aconteceu alguma coisa. Os da quarta saíram pior ainda, porque você estava mais treinado, mas estava sob uma forte emoção. Então, você não aleatoriza a confecção dos espécimes, não aleatoriza o teste, você testa alguns quando você chega no laboratório e outros quando você está saindo cansado, não enxerga mais nada, quer apressar. Então, são questões importantes para a gente colocar também, né, melhorar os métodos que a gente faz estudos in vitro, mas vocês não vão achar esses itens lá. Então, se vocês julgarem isso como critérios na sua análise de risco de viés, provavelmente vocês vão colocar risco incerto, ou por não estar reportado, ou alto risco. E aí, então, se no fim das contas você tem um monte de risco incerto e alto risco, qual que é o valor dessa revisão sistemática? É isso que a gente se pergunta, né? Por isso que eu acho que a gente tem que maneirar a expectativa. O que a gente espera com uma revisão de estudo in vitro? O que a gente espera com uma revisão de estudo clínico? A revisão de estudo clínico a gente espera possibilitar, influenciar uma decisão clínica. Na literatura, na revisão, na síntese de evidência de estudos in vitro, eu acho que a gente está fazendo ainda tipo como uma revisão de escopo, um mapeamento do que está sendo feito ali. Por mais que tu faça num método de revisão sistemática, uma pergunta pico, como manda o figurino, eu acho que e você compare as coisas, eu acho que ele é os problemas das metodologias in vitro são tantos que a gente ainda está no nível de estar mostrando esses problemas, né, e ainda não chegou num momento em que essas coisas passam a ser consolidadas e a gente melhora os métodos laboratoriais. Acho que é com o tempo e a gente está caminhando em passos meio curtos, mas está. Calibração, não fala em calibração, então um avaliador. Esse mesmo estudo que propunha um novo método, não se falava em calibração, não se falava em cegamento, alocação da análise, não se fala em reporte de exclusões ou não, o que foi excluído, por que foi excluído, perda de segmento, coisas que são básicas numa análise de estudos clínicos, nos estudos laboratoriais a gente considera que não se aplica. Conflito de interesse também não se dá tanta ênfase, e viés de patrocínio, de financiamento também é uma coisa que a gente vê pouco reportado em estudo in vitro, porque meio que parece, é in vitro, não tem tanto problema, não precisamos ser fazer um reporte tão preciso, né, e cuidadoso disso. Então, mas esses são itens de reporte importantes. Se você está fazendo estudos in vitro, você pode, então, inclusive, trazer esses itens na sua análise da qualidade metodológica dos estudos in vitro, né? Porque, no fim das contas, a gente vai misturando qualidade metodológica com risco de viés. Então, veja o que é qualidade metodológica, veja o que é risco de viés. Se quiser procurar alguns itens para análise de risco de viés lá no glossário de vieses da IBM, de Oxford, é uma possibilidade também. Eu queria mencionar alguns de publicação. Eu acho que na literatura in vitro a gente tem muito viés de publicação. Eu sei que viés de publicação é um tipo de viés específico, mas eu acho que ele circunda, ou ele é circundado por vários outros vieses que acabam influenciando o viés de publicação. Tá? Então, o hot stuff é um tipo de viés que eu aprendi há pouco tempo. Mas se você for ver, ele é muito presente, viés de hot stuff. Então, tipo temas em alta, temas quentes, né? Então, na literatura in vitro, se você testa um novo material que surgiu, uma nova onda que está aparecendo, aquilo lá tem uma chance muito grande de ser publicado, né? Se você testa algo que foi um material antigo, mesmo que seja uma metodologia robusta, um grande tamanho amostral, que você tenha feito um método reprodutível, mas é sobre um material que a gente já conhece, a gente não quer publicar isso. Então, acaba influenciando muito no viés de publicação a temática que você está desenvolvendo. Eu acho que isso acaba também influenciando nas decisões de que tipo de revisão de estudos in vitro você vai fazer. Se você buscar esses estudos de temáticas novas,
né, você vai também sofrer em função do viés de hot stuff, porque você vai encontrar muito estudo publicado ali, principalmente recentemente, porque é algo que está em alta, né? Mas isso outras coisas estão agrupadas com esse viés de hot stuff, como, por exemplo, o viés de novidade. Então, um novo tratamento, a nova material dentário, um novo produto odontológico, um novo dispositivo dentário, por mais que ele tenha um efeito similar Vamos pensar o seguinte: você tem um material dentário que é padrão, a resina composta A, certo? Ela é usada há 20 anos e ela é considerada a referência. E aí alguns estudos testaram a resina composta A contra uma outra resina, uma nova, e viram diferença. Beleza? Contra a B foi diferente. Só que aí, em 2021, lançam a C. E aí você pode testar a C em comparação com a A ou com a B. Aí você seleciona um qual. Certo? Dependendo do qual você seleciona, você vê a diferença. Tá? Então, vamos dizer que foi comparada a A. Então, um estudo há 5 anos comparou a B com a A e viu que a B era melhor. Agora, um estudo novo comparou a C com a A e viu que era melhor. Naturalmente, a gente tem a tendência a achar que a C é melhor, inclusive, que a B, porque é novidade. Mas é um novo produto. Esse produto é uma nova geração, é uma forma diferente de fazer as coisas. Aí a gente, na literatura in vitro, você sofre muito com viés de novidade. Então, você vai ter lá 100 produtos novos sendo reportados como muda a literatura, uma nova forma de fazer, os produtos novos estão melhores que os anteriores, enfim. Acaba influenciando também a chance de publicação disso, porque parece algo, uma novidade mesmo, né? Quando no fim das contas é só talvez um viés de novidade que está influenciando. Resultado positivo, você dificilmente publica na literatura in vitro resultado negativo. Testei um novo tratamento de superfície, não deu diferença, está aqui meus resultados. Manda para outro. Então, você tem naturalmente um viés de resultado positivo na literatura in vitro. Certo? Então, se tu tem esse viés naturalmente lá, você vai ter a sua análise, a sua síntese de conhecimento, síntese de evidência enviesada por um resultado positivo. Porque você não tem, que nem nos estudos clínicos, uma prática de registrar o protocolo. No estudo in vitro, ninguém vai te cobrar isso. Então, você não sabe se houve ali reporte seletivo, que eu acho que é o meu próximo item aqui, né? Se há estudos que foram protocolados e não publicados, porque não é comum publicar protocolo. Então, você publica o estudo, ou tem mais chance de publicar quando os resultados são positivos. Inclusive, a falta de cegamento, de sigilo de alocação, de calibração, de sigilo da análise, te influencia, né, te empurra para você conseguir um resultado positivo. Você pode, inclusive, fazer um reporte seletivo disso. Aqueles dados que não deram, a gente tira aquelas análises. Vamos ficar só conseguindo mostrar a diferença, e aí a gente consegue contar uma história de diferença maior. Né? Viés de patrocínio também. Se você faz um estudo com uma empresa e o material dela não funciona bem, ela vai dizer, nós não vamos publicar, ou pelo menos tira o meu produto daí. Viés de idioma, a gente tem a literatura basicamente publicada em inglês na odontologia, você dificilmente vai considerar do mesmo nível um estudo in vitro publicado numa revista nacional. E você tem viés de confirmação total, né? Você quer que aquele produto novo dê diferença. Então, aqui você mistura o hot stuff com novidade, com viés positivo, reforço positivo, resultado positivo, reporte seletivo, para que aquilo que eu estou testando seja melhor do que o controle. Então, se isso está muito presente na literatura in vitro, vai estar presente na sua ciência de evidência. Então, tenha cuidado com isso. Porque, no fim das contas, você vai achar um monte de diferença lá. Mas quando que aquilo é relevante? E aquilo é relevante em que cenário? Num cenário in vitro? Num cenário clínico? Então, se você está fazendo uma ciência de evidência de algo de aplicação clínica, as pessoas vão ler também pensando, viu como esse material é bom, mas elas não sabem tudo isso aqui que está por trás. Então, é tanta coisa que, com o tempo, eu comecei com uma expectativa alta sobre revisões de estudo in vitro, até pela repercussão que teve, as citações, muita gente citando, mencionando. Depois eu passei por um período mais assim, cara, acho que não vale a pena fazer. A gente está
sintetizando uma evidência muito limitada, isso dá problema. Mas aí você vê também os pontos positivos. Não, mas a gente pode usar isso para, com aquela história da lupa, mostrar os problemas, destacar alguns pontos, ou fazer comparações pequenas, não focar na aplicabilidade clínica, e sim na questão metodológica, laboratorial. Então, para essa temática, eu estou sempre numa gangorra, não sobe e desce. Hoje eu acho que vale a pena. O ano que vem, se vocês me perguntarem, talvez a resposta seja outra. Mas, assim, acho que vale a pena trazendo tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, incorporando isso, modificando sempre os métodos, aceitando as críticas que a gente recebeu bastante, recebe ainda, vai receber outras, né? E tentando ao máximo entender o que a gente está gerando de evidência. Qual é a aplicabilidade disso? Qual a utilidade disso? O que é essa diferença ou essa falta de diferença? Qual é a relevância disso? Clinicamente, é muito difícil a gente ter uma resposta. Então, ela é uma relevância laboratorial. E aí? O quanto isso é útil? Você pode fazer 2, 3, 4 parágrafos na discussão sobre isso, mas as pessoas não vão ler, elas vão ler a sua conclusão. Então, tomar cuidado também com o que você está concluindo, né? Então, se você conclui que o material A é melhor que o B, as limitações, reporte seletivo, viés, análise que vocês fizeram, ela fica lá para trás. As pessoas não dão bola para isso. Quem vai dar bola para isso é o revisor, algum metodologista, alguém que vai fazer uma análise mais criteriosa. A maioria das pessoas vai ler a conclusão só. Então, eu acho que, de alguma forma, na literatura, na ciência de literatura in vitro, a conclusão ela tem que deixar claro que aquilo não necessariamente tem relevância clínica, que aquilo traz aspectos mais, né, de um pensamento de como melhorar protocolos, de como fazer novas formas de fazer a mesma coisa. Enfim, eu acho que é uma reflexão de evitando, né? Porque esses tempos eu vi um curso e me mandaram a foto. O seu artigo aqui citado no curso, professor. Aí era um artigo de revisão sistemática de estudo in vitro. Aí estava lá e em cima dizia assim, meta-análise. Então, as pessoas estão dizendo o seguinte, olha só, uma meta-análise mostrou isso. Aí todo mundo, meta-análise lá em cima. Mas é de estudo in vitro. Quem realmente ali ponderou? Não, mas é de estudo in vitro. Então, a gente também está dando munição, né, para o uso disso, que a gente não sabe como é feito. Tá? Alternativas, para a gente finalizar, você pode fazer uma revisão mais qualitativa, não focar tanto no diamante está para cá ou para lá, porque eu acho que a gente também acaba se focando muito nisso. Tem um pouco de spin, mas eu acho que tem muito... a gente também trabalha com... A gente também tem viés de confirmação e outros viés cognitivos durante a confecção do estudo. A gente também tem as nossas crenças, ideias, que a gente acaba colocando na redação. Então, talvez fazer uma análise mais qualitativa seja uma forma de você fugir um pouco disso. Pelo menos daquelas conclusões assim, usa isso e não usa aquilo. A gente fez uma revisão que era de adesão a tecido cariado ou não cariado. Aí, no tecido não cariado, não fazia diferença o material que você usava. E no tecido cariado, fazia. Não me lembro se era isso mais. E aí, várias pessoas depois dizendo, professor, então, com base naquele seu estudo, a adesão ao tecido cariado é melhor ou num tecido cariado eu devo usar tal material. E aí, o que eu posso dizer? Olha, a literatura in vitro mostra isso, naquele teste é isso, clinicamente eu não sei. Procure estudos clínicos, mas o cara não vai procurar, ele já achou ali a síntese de evidência, né, na cabeça dele. Então, essas revisões qualitativas eu tenho pensado como formas de fazer isso, evitar tanto procurar onde está o diamante, favoreceu esse, favoreceu aquele, o P menor que isso. Até uma discussão, né, contemporânea da ciência, da prática de ciência baseada em saúde. Desculpa, baseada em evidência. Prática de saúde baseada em evidência. Revisões de escopo, acho que muitas acabam sendo, eu tenho feito mais. Há um preconceito periódicos, infelizmente, né? Revisão sistemática parece que é mais nobre, revisão de escopo parece que é menos. Até porque eu acho que o próprio guia para revisão de escopo ele é mais recente, e a qualidade ainda das revisões de escopo, por essa maior liberdade que você tem, não tem um checklist para você colocar lá os itens, é meio mais livre, eu acho que também permite muita diferença de qualidade nos artigos submetidos. Então, isso vai minando um pouco a visão dos editores sobre essas revisões.
editores, de forma geral, o Onofre ele vai concordar, eles têm uma visão não tão legal com meta-pesquisa, principalmente editores das antigas, que estão acostumados com estudo laboratorial, estudo animal, estudo populacional, estudo clínico. Eles têm um pouco de receio, de preconceito, de discriminação até com meta-pesquisa, quando você está fazendo pesquisa, enfim, meta-pesquisa mesmo. Já teve casos em que colegas daqui escreveram aos autores de estudos pedindo os dados primários e os autores responderam coisas do tipo: por que você não faz o seu estudo ao invés de ficar pedindo os dados dos outros? Ou o que mais que responder? Já teve outras coisas engraçadas assim. Então, ainda há, assim, uma certa visão negativa sobre revisões de escopo. Tomara que a gente consiga mudar isso com o tempo. E se você, uma alternativa também é você ser um pouco mais rígido na seleção dos estudos, da pergunta de pesquisa, das fontes de variabilidade, da pergunta pico, né, definir aquilo um pouco melhor, se familiarizar mais com as fontes de variabilidade, porque elas vão estar lá, e aí eu acho que você consegue pelo menos ter um pouquinho mais de certeza, ou talvez de confiança no que você está fazendo, no método que você está aplicando, e aí, no fim das contas, também você vai discutir com base mais numa coisa mais específica e não tão geral, né? Material A contra material B. E, às vezes, também tem revisão, meta-análise em rede, né, de estudo laboratorial, aí eu acho que fica mais complexo ainda. Então, são alternativas. Você pensar, de repente, se você estava indo por um caminho de síntese de evidência de estudos in vitro, se deparou com algumas dificuldades dessa, você ainda tem algumas alternativas que você pode sacar a mão para dar uma reduzida nesses problemas. 2 slides para finalizar. Um deles, eu acho que revisões temáticas de estudos laboratoriais são uma boa forma de sintetizar achados da literatura in vitro. Certo? Eles não estão no topo da pirâmide de evidência, mas isso não é um problema. Acho que a gente tem que se preocupar mais com a qualidade do que a gente faz, com o rigor metodológico, a qualidade dos estudos, e nem tanto com o nível de evidência. Acho que o nível de evidência, a gente está falando de uma instituição, um país, a ciência trabalha em vários níveis de evidência, o que os tipos de estudo permitem, mas todos os níveis da pirâmide eles são importantes. Acho que a heterogeneidade entre os estudos dificulta grandes conclusões, então a gente sempre acaba ponderando no final das contas, e a gente não gosta muito de terminar assim, parece que o artigo não tem um desfecho legal quando você não termina, isso é melhor que aquilo, né? De forma geral, a gente tem esse viés, e a análise de risco de viés ela é bastante problemática. Tá? Então, levar isso em consideração, se você estiver considerando, né, ou fazendo um estudo como esse. Meu último slide é o seguinte: eu fiz recentemente um post que era uma frase, né? Eu via muita gente criticando questões como clínicas populares, acho que todo mundo já criticou clínica popular na odontologia, dentista fazendo harmonização é super criticado, principalmente pelos próprios dentistas. Agora, a tiktokização das profissões, essas danças TikTok, essas danças ridículas, e as pessoas colocam como se esses fossem os problemas da odontologia, né? E eu acho que tem coisas que são causas e outras são consequências. Essas aí são consequências, né? No caso, as causas, para mim, são excesso de escolas e profissionais, concentração de dentistas em grandes centros o que acaba tornando o mercado altamente competitivo. Então, você se forma hoje em odontologia, mas eu acho que em biomedicina e outros cursos que estavam falando aqui, você tem um mercado difícil. E aí, então, você tem que ficar parado esperando as coisas acontecerem, ou quem sabe, colocar a sua propaganda na lista, nas páginas amarelas da lista telefônica, né, que antigamente era assim. Você tem a rede social. E aí as pessoas hoje usam a rede social como TikTok, essas coisas, e acabam as coisas se misturando, mas parece que o problema é o dentista estar lá. Se não faz sentido para você, não faça, mas não é porque outras pessoas fazem que aquilo está sendo o problema da odontologia. Então, a gente não confunde causa e consequência. E aí eu fiz uma adaptação disso para os estudos in vitro, né? Que vão dizer que os problemas dos estudos in vitro são metodologia inadequada, ausência de aplicabilidade clínica, pouco espaço nas revistas. Mas realmente são problemas de reporte. A gente pode melhorar o reporte bastante dos estudos in vitro, e isso vai melhorar, inclusive,
a possibilidade de sintetizar evidências, pressão por produtividade, então você testa coisas que não são tão relevantes, faz muito estudo parecido um com o outro, porque você tem que publicar mais e mais e mais, né? E os viés de publicação, e a gente não controla vieses, muitas vezes nos estudos in vitro, nem menciona, eu acho que isso são mais problemas do que realmente os ali de cima. E aí termina com, não misture níveis de evidência com relevância dos tipos de estudo. Os estudos são relevantes independente de onde eles estão na pirâmide. Cada um tem seu lugar. Obrigado. Isso aí, Rafael. Adorei. Gente, quanta reflexão. Exatamente. Bem que você falou, calma, não, vou trazer uma reflexão. E realmente, as pessoas ficam muito ansiosas com os estudos in vitro, né, para executar. E você foi perfeito hoje, colocando todas essas reflexões. Antes de sentar e fazer, temos que ver todos esses pontos que você pontuou aqui mesmo. Foi sensacional mesmo. E eu acredito que acho que você não deve desistir de tudo que você falou. Não acho que você deve desistir das revisões sistemáticas de estudo in vitro, não. Você falou que hoje você está fazendo, amanhã, quem sabe, não. Mas eu acho que é justamente isso que você falou. Cada estudo tem sua importância. Então, lógico, bem delineado um estudo in vitro, com um bom propósito, ele vai trazer, sim, alguma resposta. E, principalmente, até o que eu observei de tanta crítica da heterogeneidade, eu acho que até as revisões sistemáticas já vieram ajudar os estudos clínicos, os estudos in vitro, porque acho que agora as pessoas vão procurar fazer os estudos in vitro com uma menor heterogeneidade dentro da possibilidade, né? Então, eu acho que é um grande ganho para a ciência, se a gente puder ter até estudos in vitro que possam ser mais comparáveis entre si, que aí a gente, né, possa estar aplicando o método da revisão sistemática. Achei super perfeito. Eu acho que o que você falou é importante. Quando a gente se engaja na realização de estudos de síntese de evidência, e naturalmente você vai começar a aplicar ferramentas de avaliação de qualidade metodológica e risco de viés, você reflete sobre os seus estudos. Então, eu nunca tinha usado a ROBS, né? Risk of Bias in Systematic Reviews. Recentemente, eu comecei a usar, porque eu estou participando de um projeto que é necessário. Eu comecei a dar uns passos atrás das revisões que eu estava fazendo. Olha, não, a gente estava pulando algumas etapas, né? Então, você conhece os métodos que hoje são considerados padrões, as referências para avaliação de qualidade, então você melhora a qualidade dos seus. Então, tem sim, como tu falou, realmente um ponto positivo aí. A gente pode melhorar os nossos estudos e, ao criticar, né, a literatura in vitro, outras pessoas também podem se engajar na melhora dos seus estudos, do seu reporte, da sua metodologia. Isso aí. Rafael, vou aproveitar que você está aqui, vamos explorar um pouquinho mais. Claro. A Sandra, ela fez uma pergunta que eu acho que está até bem nisso do que a gente estava papeando aqui, olha. Ela botou assim, Rafael, depois veio um monte de gente agradecendo, super elogiando. Aí ela falou, Rafael, o que você acha que poderia ser feito para minimizar esses problemas, os problemas das heterogeneidades, né? Você acha que é possível criar protocolos, guias para orientar, facilitar o reporte de determinados tipos de trabalho in vitro, como fazem nos estudos clínicos? Eu acho difícil, sabe? Eu acho que vai acabar sendo assim, e eu já vejo um movimento acontecer. Eu não sei se a pessoa que perguntou é da odontologia, mas na área de odontologia você tem especialidades. E as revistas dessas áreas, elas já estão, as mais antenadas, já estão criando seus guias de reporte. Olha, metodologias laboratoriais ou estudos laboratoriais na área de endodontia. Então, a gente quer que você reporte isso. Como foi feito o canal, qual foi o giro que foi dado, o torque do motor, quanto que foi desobturado, porque são coisas muito específicas da área. Então, é muito difícil você pensar um guia de reporte de estudos laboratoriais para todas as áreas que existem. Então, talvez eu acho que o caminho hoje seja individualizar um pouquinho mais. A Academia de Materiais Dentários não são guias de reporte, eles são guias para execução de metodologias. Publicaram nos artigos na revista. Você vai fazer um teste tal, veja o que é importante, né? E quando você vê o que é importante, você vê também o que você precisa não só fazer, mas como reportar. Então, eu acho que um passo, vai ser assim, as áreas pegarem e individualmente trabalharem aquilo que é mais, se adequa mais
a área, porque as especificidades são muitas. Então, se a gente falar de célula, se a gente falar de estudo com microbiologia, por exemplo, cultura, micro-organismo, tem muitas coisas, e você criar um guia para tudo vai ser diferente. E vai acabar tendo itens genéricos. Fale como foi feito o meio de cultura. E aí, será que é suficiente? Então, eu vejo indo mais por esse lado, assim. Perfeito. Aqui o Alexandre também concordando sobre a heterogeneidade, que ele fica perplexo, né? Com tanta variação. O pessoal elogiando bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Tem umazinha aqui. Professor, o grade, qual é a sua visão realmente? O grade poderia ser aplicado para mostrar a certeza dessa evidência devido à alta heterogeneidade? Para os estudos in vitro? A ferramenta grade, hoje, se tu usa ela, no que tu sai do SR para o observacional, tu já baixa um nível, né? Imagina se tu baixasse para o in vitro. Mas ok, vamos dizer que seja um grade adaptado. Então, você vai ter ali o delineamento, você tira de lado, mas você teria risco de viés, heterogeneidade, evidência indireta, gradiente, dose-resposta, enfim, outras coisas que sim, que dá para fazer um grade. Mas, de novo, eu acho que vai acabar batendo nas questões nas individualidades. Que tipo de estudo é? É um estudo animal? É um estudo com célula? É um estudo que tem tecido? É um estudo que é só com espécie? Né? É um estudo em que o viés está relacionado ao equipamento, ao operador, né, à construção. Eu acho que tem muita coisa. Então, o grade hoje seria difícil. Porque o grade também é para a gente ter uma avaliação da qualidade, da evidência e da certeza, né, das recomendações. Eu acho que a gente não deve usar estudo clínico para dar recomendação. Então, por enquanto, talvez não seja o passo. Isso aí. Acho que o pessoal finalizou aqui das perguntas. O pessoal super elogiando, muita reflexão, realmente uma aula maravilhosa. Eu já conhecia a sua fala, que eu estou sempre vendo seus debates com a professora Magda, que eu também super curto, professora Ana Paula, que é uma querida, que também vai estar aqui com a gente mês que vem para falar um pouquinho, né, da referência não é evidência. Olha lá, legal. O pessoal querendo mais. E assim, a gente sempre vai buscando esse crescimento, e eu acho que a troca de informações assim é fantástico. Então, eu agradeço muito mesmo essa sua disponibilidade. Foi um finalzinho de tarde, iniciozinho de noite, muito agradável, de muito conhecimento científico. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade, pelo bate-papo. Eu uso as redes sociais, o Instagram, basicamente. Então, às vezes, eu recebo bastante interação ali, bastante perguntas. Eu tento responder ao máximo aquilo que for possível. Então, se de alguma forma, algo nessa linha, nesse sentido, aparecer uma dúvida ou outra, me manda uma mensagem ali que eu vou tentar responder. Eu acho que um dos motivos para eu estar ali é eu tentar ser útil para as pessoas, já que eu passei por algumas dessas etapas e não tinham outras pessoas para eu contar na época, fora as que estavam perto. Hoje os meios digitais te permitem esse tipo de interação, então a gente pode contar com isso, contem comigo ali também. Obrigada, professor. Obrigada mesmo por essa sua disponibilidade. E eu agradeço a todos os presentes aqui. O pessoal quer saber como é que ficar sabendo os próximos encontros. A gente faz geralmente mensalmente e fazemos ampla divulgação utilizando o Instagram, né? Utilizando essa ferramenta como esse é um grupo de extensão, é uma extensão para a comunidade desse conhecimento científico. Então, a gente divulga por lá, tem sempre as inscrições, a gente faz o formulário, o pessoal se inscreve, e lá pelo site da ProEx, vocês tiram o certificado de vocês. Vou fazer a confirmação da presença aqui agora e tiro o certificado lá pelo site da ProEx. A gente deixa tudo orientadinho lá pelo Instagram, tá bom? Então, sigam a página lá para saber. Gente, sigam lá o Antunes et al., que é também um grupo que estuda bastante, está sempre buscando a evidência e trabalhamos de uma forma muito carinhosa aí, tá? Antunes et al., a Thaís colocou ali, tá bom? E então agradeço a todos vocês presentes aqui. Tivemos, picos aqui de mais de 80 presentes. Isso é gratificante. Eu fico feliz. Primeiro, fiquei super feliz porque o professor Rafael, eu sei que ele é super solicitado, ele aceitou estar aqui, e que legal que a gente pôde, a Universidade Federal Fluminense, pôde também
abrir para a comunidade, mais pessoas terem acesso a esse professor fantástico, tá? Muito obrigado. Então, uma boa noite a todos, tá? Obrigado. Até uma próxima, Rafa.